Epístola de São Paulo aos Romanos. Irmãos, tudo o que está escrito para nosso ensinamento, a fim de que pela paciência e consolação que tiramos das Escrituras possuamos a esperança. Que o Deus da paciência e da consolação vos conceda ter uns para com os outros os mesmos sentimentos, segundo Jesus Cristo, para que unânimes em uníssono glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus foi o servo dos circuncidados, a fim de mostrar a veracidade de Deus, cumprindo as promessas feitas a nossos pais, e que os gentios se honram a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei, Senhor, entre os povos, e entoarei cânticos de louvor ao teu nome. E acrescenta ainda: alegrai-vos, ó nações, com o povo de Deus. E noutro lugar: nações, louvai todas ao Senhor, povos, engrandecei-o todos. E Isaías também diz: sairá a raiz de Jessé, e os gentios hão de esperar naquele que se levantará para governar as nações. Por isso, que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que sejais ricos na esperança pela virtude do Espírito Santo. Seguido do Santo Evangelho, segundo São Mateus. Naquele tempo, estando João no cárcere e ouvindo falar das obras de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, a dizer-lhes: tu és aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus, respondendo, disse-lhe: ide e contai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz daquele para quem eu não for ocasião de escândalo. Tendo eles partido, começou Jesus a falar de João às turbas: que fostes ver ao deserto uma cana agitada pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Porque vestem roupas finas, os que vestem roupas finas encontram-se nos palácios dos reis. Que fostes então ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, ainda mais que profeta, porque este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio o meu anjo diante de ti para preparar o teu caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podem sentar. Então, hoje, rezando, o segundo domingo do Advento. Esse tempo do Advento é composto de 4 domingos, e em seguida o Natal de Nosso Senhor. Então, nessas 4 semanas, podemos dizer, é esse tempo de preparação para recebermos Nosso Senhor em nossa morada, em nossa alma. E na liturgia que hoje nós estamos ouvindo, estamos participando da Santa Missa, o que domina, em grande parte, são as figuras dos profetas do Antigo Testamento. A figura do profeta, ou dos profetas, com a figura do profeta principal, que é o Messias, que é o Salvador, anunciados pelos profetas, sobretudo por Isaías. Então, o profeta Isaías, já no Antigo Testamento, anunciava,
a vinda do Messias, do Salvador. E esse grandioso dia chegou, né? Nosso Senhor que vai se encarnar, se encarnou, né? Isso há 2023 anos atrás, mas que continua, né? A sua encarnação, o seu nascimento, a gente continua celebrando ao longo dos séculos, dos milênios, esse grandioso acontecimento do nascimento de nosso Senhor em nosso meio, E ainda predita pelo profeta, o último dos profetas, né? João Batista. São João Batista, o último dos profetas, encerra ali o início, o Antigo Testamento e inicia o Novo Testamento com o profeta João Batista. Isaías é, por excelência, o profeta da vinda messiânica. Então Isaías é esse profeta, por excelência, é aquele que anuncia a vinda do Messias, de nosso Senhor. É a sua voz que a igreja nos faz ouvir no introito da missa. Povo de Sião, eis que o Senhor virá salvar as nações. Então esse é o profeta Isaías que grita, que clama, né, o povo de Sião, ou seja, a igreja. Hoje nós somos esse povo, né? A nova Sião, a nova igreja, a nova Jerusalém, é a igreja fundada por nosso Senhor. O povo do Antigo Testamento não quis saber de nosso Senhor, não quis saber do Messias que o profeta anunciava, né? E ainda inclusive condenaram a cruz, a morte de cruz. Então nós somos esse novo povo, o povo escolhido por nosso Senhor, comprado, né, pelo seu sangue redentor na cruz do Calvário. Então, povo de Sião, eis que o Senhor virá salvar as nações. O Senhor fará ouvir a glória da sua voz na alegria do vosso coração. Esse é o profeta que nos diz. É ainda o eco dessa voz que ressoa na epístola e no evangelho, onde Cristo e São Paulo se referem à sua pregação. Então, na epístola que nós ouvimos também, é isso que nós ouvimos da boca do profeta, da boca do apóstolo São Paulo. Esse chamado de Deus, como o profeta Isaías já disse, né? Alegrai-vos, escutai a voz do Messias, do Senhor, ele vem. Então esse chamamento também se estende pela boca de São Paulo a todos os povos, todas as nações, a todos os homens, sem olhar a origem ou ao ambiente em que vivem, ou méritos ou privilégios. Então esse chamado, primeiramente, que Isaías fez, foi aquele povo lá do Antigo Testamento, ao povo de Israel. Já esse chamado, que é feito pelo apóstolo São Paulo, esse anúncio é para todos os homens. Por que isso? Porque o povo de Israel não aceitou o Messias. Em sua maioria, eles não aceitaram o nosso Senhor, como nós sabemos, né? Portanto, esse chamado se estendeu a todas as pessoas, a todos os homens, sem restrição de lugar, sem olhar a origem, quer seja grego, ele fala grego, judeu, pagão, todos são chamados. Sem olhar méritos ou privilégios. Deus não vai privilegiar um ou outro, ele escolhe a todos são chamados. Porém, poucos escolhidos, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Lembrando esta verdade aos fiéis convertidos do paganismo ou do judaísmo, eram pessoas que vinham do paganismo e do judaísmo, ou juntos, né? São Paulo dá graças a Deus por esta vocação universal, fundamento da esperança cristã. Então, essa vocação universal, esse chamado, digamos, universal, a todas as nações. É por isso que nós, hoje também, graças a esse
empenho de São Paulo, sobretudo, né, dos apóstolos, também São Pedro, Santo André, mas especialmente São Paulo, é que o Evangelho chegou até nós. São Paulo foi um grande anunciador do Evangelho, depois ele foi para Roma, né? Foi preso para Roma e lá ele continuou escrevendo suas cartas. Também São Pedro, primeiro Papa, também escrevendo suas cartas na prisão e incentivando os cristãos a continuarem firmes na fé. Mesmo diante das perseguições do imperador, do Império Romano, mesmo diante da morte iminente para quem seguia Nosso Senhor, era perseguido, né? E muitos foram mortos por causa disso, mas mesmo diante disso não devíamos esmorecer. Alegrai-vos, escutai, diz, eis que o Senhor vem para salvar as nações. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não conseguem matar a alma, né? Tenhais medo daquele que mata o corpo e também a alma. Então, se nós estamos seguindo ao Senhor, não tenhamos medo, porque Ele, pelo contrário, Ele veio para nos salvar, para salvar as nações. Então, é isto que acontece, né? Aqueles que seguem nosso Senhor não devem ter medo. E no Evangelho, nós vemos que nosso Senhor, né, é o Messias, Jesus, ele é o Messias dos pobres. Fala aqui de pobreza, não pobreza tanto material, também, né? Pobreza material. Mas, sobretudo, de pobreza de coração. É porque tem pobre que é mais orgulhoso do que quem tem alguma coisa, né? É porque é pobre e vai para o céu. Vai para o céu, vai para o inferno, pobre ou rico, né? Vai depender do seu coração, da sua vida cristã. Ou não, da sua prática de vida cristã. Então Jesus é o Messias dos pobres, de todos aqueles que, conscientes da sua miséria, a Ele recorrem. Então, de todos aqueles que, conscientes da sua miséria, da sua pobreza, recorrem a Jesus. Esses sim serão acolhidos, serão libertos, né? Como diz, serão limpos de suas lepras, serão curados de suas enfermidades. Então, todos aqueles que recorrem a Nosso Senhor serão limpos, serão curados, serão salvos. Quais são as lepras de hoje? Em todos os tempos, né? As lepras espirituais. É o pecado. Sobretudo o pecado. O pecado adoece a alma. É uma lepra que precisa ser limpa. E somente através do sacramento da penitência deixado por Nosso Senhor é que é possível limpar, purificar-se, né? Se limpar e purificar dessa lepra do pecado. E assim, com a graça de Deus, lutar para que não se contamine novamente. O pecado ele remove e volta, né? Enquanto está vivo, você está em risco de pecar. Mas deve estar sempre buscando se afastar das ocasiões de pecado. Essa lepra. Né? Então, reconhecer a nossa miséria, a nossa pequenez, a nossa pobreza, e assim recorrer àquele que é rico em misericórdia e que pode nos perdoar sempre que nós vamos com o coração contrito, né? Reconhecendo a nossa, sendo consciente, né? Conscientes da nossa miséria e recorrendo a Nosso Senhor. É o Salvador dos pagãos, como do povo de Israel. O povo escolhido será, a partir daquele momento, doravante, né, a igreja inteira, como eu falei, né? A Sião, a antiga Sião, que era o povo de Israel, a antiga Israel, então eles não aceitaram Nosso Senhor. Então o Evangelho diz que a igreja agora, a igreja inteira é esse povo escolhido. Será esse povo escolhido. Será a nova Jerusalém. Será a nova Sião, ou a nova Israel. São os nomes que eram dados, né, para a mesma situação, a mesma realidade ali. Nova Jerusalém, frequentada por todos os povos da terra inteira. Todos os povos frequentam, portanto, essa igreja. Por isso chamada Igreja Católica, que significa Igreja Universal, né?
igreja universal, abrange todo o universo. Então, essa é a igreja que nós fazemos parte. Nessa igreja do Macedo, né? Do bandido Macedo, maçom. Então, essa é a igreja do capeta, né? Não é a igreja universal. Então, a igreja que nós fazemos parte é a igreja de Cristo Jesus. Universal porque abrange todo mundo. E acolhe a todos os povos da terra. Todos aqueles que estão abertos à mudança. As pessoas de boa vontade são acolhidas nessa igreja de Nosso Senhor. Então, que nós possamos, durante esse tempo do Advento, preparar-nos cada vez mais, através da oração, de nossas penitências, de nossas obras de caridade, de misericórdia para com os pobres, para com aqueles que necessitam mais do que nós. Às vezes a gente fala, a gente é pobre, mas tem gente mais pobre que a gente, né? Então, a gente puder ajudar, ajude. Um tempo propício para ajudar, não só agora no Natal, mas durante todo o ano é tempo de fazer caridade, de ajudar aqueles que precisam.